Visitando nossa igreja hoje, fica de pé aí para a gente ver. Já viu o pai de Lude ali. Fica de pé, meu irmão, por favor, para o povo te conhecer um pouquinho rápido. Fica em pé, por favor. Quem mais está visitando a gente? Olha só, pessoal. Muito bem-vindos. Como é que a gente diz, gente? 1, 2, 3? Valeu aí. Quem estiver mais perto, cumprimenta, por favor. Lude, cumprimentar seu pai aí, né, Lude? Amém. Ok. Vem, Jamir. Então, como eu falei para vocês, nós estamos recebendo aqui nessa noite com muita alegria o pastor Jamir Sbrana. É assim que fala mesmo, né? Sbrana, que vem de onde esse sobrenome? É da Itália, pessoal. Eu falei, ele tem assim um jeito meio de libanês, velho. Mas é da Itália. Irmãos, quando a gente começou a nossa escola, ano passado, foi através dessa ponte com o pastor Jamir e a Leadership Outreach que a gente conseguiu dar início à nossa escola aqui. Ou seja, todo esse trabalho que a gente vem fazendo é um trabalho pioneiro que também Jamir já vinha fazendo, né? E abriu esse canal, essa porta para que a gente pudesse estar também. Agora nós já estamos no módulo 7 dessa escola. E essa escola vai ter uma nova turma que vai começar agora no início do ano que vem. Se você tem interesse de fazer um curso básico de teologia, com a possibilidade de, depois, até se você quiser fazer uma complementação de mais 2 anos para tirar o seu bacharel em teologia, essa é a oportunidade que você tem. E nós temos esse curso aqui na nossa igreja. Jamir, seja bem-vindo. É uma alegria recebê-lo aqui novamente. Obrigado mesmo. Eu falei assim, Jamir, estou preocupado porque eu estou precisando de alguém, rapaz, para poder fazer a abertura do módulo 7, que assim, eu nunca esperava que ele ia vir, né, pessoal? Eu falei, tu me indica alguém aí, pelo menos? Ele falou, rapaz, eu vou lá, velho, eu vou lá fazer. Então, ô glória! Graças a Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Pai, toma a vida do teu filho em tuas mãos, usa ele como instrumento para que nós possamos ser ministrados nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, graças e paz. Deus continue cuidando da sua vida. Deus enche a sua vida de graça, de bondade e de misericórdia, todo o tempo. E hoje nós temos mais possibilidades. Hoje nós já somos, no Brasil, nós estamos fazendo a coordenação de 29 centros. A Prisca a ETA é um dos 29 centros que nós já estamos coordenando no Brasil. Dezembro, daqui a um mês, se for a permissão de Deus, nós vamos formar aqui na Bahia por volta de 180 alunos. São 6 turmas que vão se formar. Vocês já estão convidados aqui em feira, dia 6 de dezembro, lá na PIB. Nós vamos formar 2 turmas, uma lá do Retiro, aí perto de Coração de Maria, e a turma do CT Feira. Mas nós estamos formando neste dezembro agora, são 6 turmas. Além do bacharel pela FATIM, reconhecido pelo MEC, eles estão ofertando junto com o bacharel agora a pós-graduação em Ciências da Religião. Então, se você fizer Leadership, você tem um equivalente a 2 anos na FATIM e você pode complementar agora com bacharel em Teologia e também com uma pós-graduação já em Ciências da Religião, também reconhecida pelo MEC. E se você quiser um dia ir para os Estados Unidos, você pode pegar esse curso aqui da ETA e você não sabe, não sei se você sabe, mas sabe que com esse curso você pode ingressar no Seminário Teológico de Dallas, no Texas, e já fazer o mestrado lá. Eles estão aceitando já, se você estudar aqui, por quê? Porque todo esse material que vocês estudam veio do Seminário Teológico de Dallas. Então, Dallas está dizendo para a gente, está dizendo para a ETA, que esse curso que é dado aqui é reconhecido pelo Seminário de Dallas, no Texas, e você pode já fazer, inclusive, o mestrado lá, um mestrado, por exemplo, em ministério. Mas vamos juntos, vamos, nessa noite, falar sobre a palavra de Deus, vamos pensar nessa noite entre projetos, modelos e vida. E a gente vai pensar no módulo 7 em edificando uma igreja fiel a Deus. Então nós queremos falar nessa noite de edificação com todos vocês. E eu vou convidá-los para a gente, juntos, nós avançarmos
na palavra do Senhor. Queridos, qual é a forma mais segura e correta de construir um prédio ou uma casa? Mas antes da base. Tudo começa com um projeto. O projeto gera uma planta. E na planta tem todos os cálculos, todos os materiais, inclusive tem a finalidade do projeto. Pronto. É assim que um projeto parece. Ele deve ser. E quando a gente pensa em igreja, e antes de pensar em igreja, uma perguntinha para vocês. Você já se perguntou como é que Moisés conseguiu construir o tabernáculo? Como é que Moisés construiu e conseguiu construir o tabernáculo? Ou pelo menos coordenar a construção do tabernáculo no deserto? O que vocês responderam? Qual a maneira mais segura da gente fazer uma construção de uma casa ou de um prédio? Começando com o projeto. E o projeto gera uma planta, que gera também um modelo, como vocês estão vendo ali. Sabe o que Moisés fez? Moisés seguiu o projeto e o modelo que foram dados por Deus. E sabe onde que Deus deu o modelo para Moisés? Eu fico imaginando, a minha cabeça viaja, irmãos. É você olhar lá no monte, naqueles dias que Moisés passou lá em cima, e a Bíblia disse que Deus deu um modelo e Moisés viu o modelo no monte. Imagine aí você o que aconteceu naquele monte, e isso está na palavra de Deus. Você pode ler comigo, por favor? Olha o que diz a Bíblia aí. Pois quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, Deus o advertiu. Qual foi a advertência de Deus? Cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo, com a planta que eu lhe mostrei aqui no monte. Então, Moisés precisava ter cuidado para seguir o quê, meus irmãos? O projeto, a planta, o modelo de Deus. E nós? E é isso que o módulo 7 vai abordar com cada um de vocês. O módulo 7 vai abordar e vai falar sobre uma construção. E Deus, Ele está edificando uma igreja fiel. E eu e você, nós fazemos parte desta construção. Vamos começar então definindo o que é igreja. Se a gente pudesse definir igreja, qual seria a sua definição de igreja? Qual seria a sua definição de igreja? Pode falar? Qual a sua definição de igreja? Como você define igreja? Reunião dos santos. O que é a igreja? Muito bem, olha, já estendemos aí. Vocês lembram o que significa a palavra igreja? Sabe que a palavra igreja no original são duas palavras que formam aquilo que nós chamamos de igreja. O significado da palavra igreja é chamar para fora. Chamar para fora. Funcionava assim: quando o reino, o império, precisava trazer um decreto, uma lei, ou fazer qualquer anúncio para o povo, eles tinham que se reunir na praça central da cidade. O nome da praça era Ágora. Ágora.
todo lugar de reunião era ágora. Porém, precisava chamar o povo. O que eles faziam? Eles batiam nas portas e diziam a palavra, que foi traduzido como igreja. Então, a ideia é, você está sendo chamado para fora, que nós chamamos de eclesia ou eclesia, é chamados para fora. É sempre um chamado para que você saia de um lugar e se desloque para onde vai acontecer a reunião. E ela apontava e ainda aponta hoje para quê, queridos? Para um grupo de pessoas que foram chamados. E eu, você, nós que somos igreja, nós somos chamados de onde? Da onde nós somos chamados? Nós somos chamados do mundo por Deus. Para quê? Para nos tornarmos seus discípulos e cumprirmos os seus propósitos. De que maneira? Adorando, ministrando e servindo juntos. Nunca sozinhos. Por isso que nós precisamos, como Moisés, seguir o modelo, seguir o projeto dados por Deus para a igreja. Quando a gente pensa em igreja, vocês lembram que era muito comum, de repente você conhecia alguém que tinha um encontro com Jesus, e ele estava um pouco distante de você, ele perguntava para você, você tem uma igreja que você pode me indicar? Como é que você indicava a igreja? Como é que você indicava a igreja? Me diga aí. Você indicava aquela pessoa para uma igreja baseado em quê? Você nunca fez isso? Agora aqui, mas antes, repita a frase aí, meu irmão, como é que era? A igreja mais perto da sua casa. Procure a igreja mais perto da sua casa. Nós estamos vivendo dias intensos. Nós estamos vivendo dias de muita ansiedade. E as pessoas estão em busca de respostas que sejam rápidas, mas na maioria das vezes superficiais. As pessoas querem respostas rápidas, respostas superficiais. Dessa forma, nesses dias que nós vemos a indicar uma igreja para alguém, nós precisamos com cuidado dizer assim, querido, procure uma igreja perto da Bíblia. Antes era procure uma igreja perto da sua casa, agora procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Então, para o nosso crescimento espiritual, e para ajudar também outras pessoas, para que eles cresçam, nós vamos, e vocês vão estudar o módulo 7. O módulo 7 do curso promovido pela Missão Leadership Outreach, em parceria com a BTCP, que é o Centro de Treinamento Bíblico para Pastores e Líderes, também lá dos Estados Unidos. E qual é a ideia agora quando a gente pensa, e o módulo 7 vai tratar sobre 3 coisas: ministério, administração e educação eclesiásticas. Então, para a gente pensar no módulo 7 desse curso de liderança, nós temos que ter em mente que ele vai focar, esse módulo foca o seu ensino na vida da igreja. Dividido em 3 áreas, é isso que eu vou convidá-los nessa noite, nós caminharmos junto por essas 3 áreas. A primeira área que você vai encontrar é a igreja como organismo espiritual. E alguém pode perguntar, por que eu preciso aprender sobre a igreja? Queridos, a falta de entendimento bíblico sobre a natureza da igreja, ou seja, o que ela é, a falta de entendimento bíblico sobre a sua origem, como ela foi formada, fundada, e por que ela foi formada neste mundo, por que Deus formou a igreja, a falta de entendimento bíblico sobre a missão da igreja, ou seja, não é apenas o que ela é e por que ela foi formada, mas por que é que a igreja está neste mundo. E por fim, a falta de entendimento bíblico do destino da igreja, ou seja, o que está sendo preparado já foi preparado por Deus para toda a eternidade. Precisamos estudar sobre a igreja porque a falta de entendimento bíblico tem distorcido e limitado a visão do povo de Deus.
Muitas vezes o povo de Deus está tendo uma visão distorcida sobre a igreja ou uma visão limitante, limitada desse plano, desse projeto de Deus. E quando as pessoas têm visões distorcidas ou limitadas, o que vai acontecendo com essa pessoa? Isso vai blindando o coração da pessoa, vai embaçando os olhos, vai ensurdecendo os ouvidos. E isso leva a pessoa a ser indiferente para com a missão. E a missão já foi dada. A missão foi dada e ele prometeu estar junto com cada um de nós nessa missão. Mas muitas pessoas estão tratando essa missão com indiferença. Então, se nós precisamos aprender sobre a igreja, nós vamos buscar o Senhor, que fundou a igreja, mas ele não apenas fundou, ele tem formado, edificado a igreja, e nós vamos fazer isso para descobrir 3 coisas. Como Deus vê a igreja? Você já pensou como é que Deus vê a igreja? Segundo, como Deus trabalha na igreja? Terceiro, como Deus trabalha através da igreja. Então, como Deus enxerga a igreja, como Deus trabalha nela e como Deus trabalha através dela. E aí a gente vai descobrir algo nessa noite. Ou pelo menos não descobrir, mas pelo menos repassar, e você vai ser levado novamente a pensar sobre isso. Queridos, para comunicar a sua visão da igreja, ou seja, como é que Deus enxerga a igreja, Deus usou uma maneira que pode ser entendida. E Deus, então, no seu plano de ensino, Deus usa metáforas. E eu quero mostrar para vocês que nas Escrituras nós podemos encontrar pelo menos 15 metáforas diferentes sobre a igreja. Mas eu não vou falar das 15, não. Fica tranquilo, descansa o teu coração. Você vai mais cedo para casa, viu? Não vou falar das 15, não. Mas tem 15 na Bíblia. E você pode depois, olhando, você vai marcando, vai anotando quais são essas 15 metáforas. Eu quero destacar 4 nessa noite, porque é o nosso propósito aqui nessa noite destacar 4 metáforas. E a gente começa com a primeira metáfora. E para a primeira metáfora, eu vou pedir para vocês... só para marcar aqui, nós estamos falando sobre ministério. A primeira área é falar sobre ministério. Por que é importante começar pelo ministério? Uma igreja sempre foca primeiro no ministério. Não vai direto para a estrutura. Primeiro tem que ter ministério, para depois existir a estrutura. Então, qual é essa metáfora? Quem pode ler, por favor? Então, Jesus entregou a sua vida com 3 propósitos. Quais são os 3 propósitos, segundo esse texto da palavra de Deus? Qual o primeiro propósito? Nos libertar de quê? De todo pecado. Queridos, isso é maravilhoso. Jesus liberta de todo pecado. Não há pecado ao qual ele não possa libertar. Não existe esse negócio, existe um pecado que eu não posso ser libertado. Pode. Jesus morreu para libertar de todo pecado. Segunda coisa, segundo propósito, por que Jesus morreu? Por que ele entregou sua vida? Segundo propósito, nos purificar. Ele não somente liberta do pecado, ele também limpa, ele purifica, ele não deixa as marcas do pecado, marcas espirituais do pecado na sua vida. Terceira coisa, terceiro propósito. Fazer de nós seu povo. Sabe para quê? Para que eu e você pudéssemos glorificar a Deus. E como é que a gente glorifica a Deus? Por meio de uma vida de obediência a Ele, por meio de uma vida de amor fraternal uns para com os outros. Quando você ama seu irmão, você está amando o seu irmão com amor fraternal e obedecendo a Deus, você está glorificando o nome do Senhor. Não são as 2 únicas formas, mas são 2 formas de glorificar o nome de Deus. Você já descobriu qual é a primeira metáfora? Qual é a primeira metáfora? Nós somos o
Povo de Deus. Qual a ideia de Deus ao propor isso para nós? Então, Deus deu essa figura do povo, queridos, para descrever aquelas pessoas que entraram em aliança, na nova aliança com Deus através de Jesus Cristo. Esse povo que pertence a Deus, ele vive no mundo, mas não faz parte do sistema mundano. Eu e você estamos nesse mundo, mas nós não estamos mais debaixo do sistema do mundo. Pelo contrário, nós vivemos agora contra esse sistema. Nós somos a contracultura. Nós somos aqueles agora que caminham numa função diferente, num tempo diferente, de uma maneira diferente. É isso que gera o problema e os atritos com o mundo, com toda certeza. Olha o que diz a palavra do Senhor. Jesus disse então: eu lhes dei tua palavra, ele orando pela igreja e diz: e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Agora aqui cabe uma coisa interessante, queridos, dizer para vocês. Sabe o que é? A igreja não é do mundo, mas é muito interessante pensar que ela está no mundo como povo escolhido de Deus. Para quê? Para que nós estamos no mundo? Aí nós já estamos falando para que a igreja existe. Qual é o propósito da igreja nesse mundo? Por que nós estamos nesse mundo? Para promover os propósitos de Deus e proclamar o evangelho. Por isso Deus está nos deixando aqui, porque nós temos a missão. Isso vai nos levar à segunda metáfora sobre a igreja nessa noite. E a segunda metáfora, a gente sempre começa com um texto bíblico, até para estimular cada irmão e irmã, lendo a palavra de Deus e descobrindo. Olha lá. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que significa isso? Significa que aqueles que creram em Cristo desfrutam de um relacionamento com o único Deus vivo e verdadeiro, o Criador de todas as coisas. Isso vai nos levar para a segunda metáfora sobre a igreja. Já percebeu qual é? Já percebeu qual é? Qual a segunda metáfora? Deus compara a igreja, primeira chama a igreja de povo dele, povo de Deus. Isso é ótimo porque a igreja é povo de Deus, pertence a Deus e a mais ninguém, pertence a Deus. Se é filho, é família. Família. Família de Deus. Família de Deus. Quem é a família de Deus? Aqueles que são chamados por Deus. Você foi chamado por Deus? E recebem Jesus. Você já recebeu Jesus? Se tornam seus filhos adotivos. E assim, herdeiros com Cristo. Eu e você somos o quê? Herdeiros com Cristo. Deus é o nosso Pai, o nosso Abba. Pode falar, nosso Abba. Abba. Ele capacita a sua família espiritual, que somos nós, para oferecer e receber amor, cuidado, exemplo, ensino, orações e ajuda. Você já deve ter escutado muito o que eu vou te falar agora, o que eu vou falar agora. Mas eu tenho sempre o hábito, quando eu falo de família, de pai, é só para mostrar algo. Você já deve ter ouvido, mas me perdoe se você já ouviu o que eu vou te contar. Você sabe, Deus é tão maravilhoso que Deus nos criou. Deus não apenas nos criou. Quando um artista faz um quadro, o que ele faz no final do quadro? Quando ele escreve um livro, o que ele faz? Ele assina, ele coloca a sua assinatura. Deus colocou a sua assinatura em nós. E ele fez mais do que a assinatura, ele colocou o nome dele num lugar que não pode ser retirado. Deus colocou dentro de nós. Sabe onde está o nome de Deus? No nosso DNA. No nosso DNA. Agora vai a explicação.
sei se você já viu a fita do DNA. Se você abrir a fita do DNA, não sei se você sabe, a fita do DNA, ela é de um DNA humano, ela é tão longa, tão longa, tão longa, que dá para dar a volta da Terra até a Lua e voltar. E não é uma vez só, não. Mas sabe que existe lá, é como se fosse uma pauta musical. Existem 4 números que se repetem entre barras, que são chamadas de hélices. No DNA tem uma hélice, tem 4 números, a hélice repete sempre os 4 números. O DNA todinho, do começo ao fim. Quais são os 4 números? Deixa eu te contar. Número 10, número 5, número 6, número 5. 10, 5, 6, 5. Você diz. E aí? Aí a gente tem que pensar como Deus é maravilhoso e Deus se revelou. Quando ele se revelou ao mundo, ele se revelou através de uma cultura específica. Ele se revelou através da cultura semita, especificamente dos hebreus. E qual é o calendário que existe no mundo e sempre existiu desde o passado, cuja letra vale, cujo calendário, cujo alfabeto é alfanumérico? Não existe um número no alfabeto hebraico. A letra já é um número. Então eu tenho que pegar e transformar em letras aquilo que é um código que está lá dentro do meu e do seu DNA. Muito bem, qual é a letra que corresponde ao 10? 10ª letra do alfabeto. Eu vou desenhar no ar, viu? Chama Iod. Iod é assim, um traço para cá e um que desce. Curtinho. Sabe por quê? Essa é a menor letra do alfabeto. Quando Jesus disse em Mateus que não cairá um tio, ele está se referindo a um iod, que é a menor letra. Ele diz que tudo vai se cumprir. O iod vale 10. Qual vale 5? A letra chama Re. Um traço, uma descida mais longa, um outro traço nesse lado sem fechar. Aqui é fechado, sabe? Como se fosse um L de ponta cabeça e o traço está aqui. É como se fosse um portal, mas sem fechar aqui. Esse é um Re. Aí o número 6 equivale a um Vav, um traço mais curto e uma descida longa. E por fim, de novo, um Re. Então é Yod, Re, Vav, Re. Você diz, e aí? Mas você já viu, e se você buscar aí em qualquer lugar, quando aparecer a palavra tetragrama, é justamente as 4 letras do tetragrama, que é o nome de Deus. E quando você abre a sua Bíblia, por exemplo, não importa a versão que você está, se abrir a sua Bíblia aí no Salmo 23 agora, deixa eu te mostrar uma coisa, tem um recurso aí, Salmo 23, verso 1. Salmo 23, verso 1. Abra lá, por favor. Salmo 23, 1. Diz o que aí na sua Bíblia? O Senhor é o meu pastor. O tetragrama está aí. Me diga onde. Senhor. E sabe como é que você sabe que é o tetragrama? Diga para mim como é que a palavra Senhor está escrita aí na sua Bíblia. Todas as letras estão em maiúsculo. Isso é para dizer para você que aí é o tetragrama, é o nome mais santo, mais sagrado de Deus. Yod, Re, Vav, Re. Como pronuncia? Não tem pronúncia. Existe a pronúncia, mas ninguém sabe. Ninguém sabe. Ou pelo menos não se conta. Só para você ter ideia que esse número está dentro de nós. Meu irmão, não importa a raça, não importa a religião que a pessoa escolha, dentro do DNA dela está o nome santo do poderoso Deus, do Criador de todas as coisas. Por isso que ele diz que nós somos família. Família.
Entendeu? O nome do Pai está em todos aqueles que Ele criou, mas somente aqueles que fazem aliança com Ele é que agora são adotados. Vejamos. Olha o que diz lá. Portanto, conclusão, leia comigo, por favor. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo, olha o povo aí, de Deus, voltando, e membros da família de Deus. Isso vai nos levar à terceira metáfora nessa noite. Vamos lá para a terceira. Viu que eu disse que eram 4? Viu que está rápido? Você está mais contente, não está? Efésios 1, 22 e 23. Vamos ver qual é a terceira metáfora. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. A igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Qual é a terceira metáfora? Primeira, povo de Deus. Segunda, família de Deus. Qual é a terceira? Corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E Deus deu essa metáfora para quê? Para ilustrar agora que a igreja, ela está viva. Louvado seja o nome do Senhor. Ela está ativa neste mundo. Por quê? Porque ela possui membros que estão construindo neste momento o corpo visível de Cristo. Nós estamos reunidos nessa noite como igreja. Você é o corpo visível de Cristo. As pessoas conseguem ver a igreja se movendo nesse mundo. As pessoas conseguem ver a igreja fazendo algo por este mundo. As pessoas conseguem ver a igreja pregando o evangelho, abraçando o perdido, indo atrás daquele que está afastado. As pessoas conseguem ver o corpo visível de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E nós, como igreja, construímos como membros o corpo de Cristo pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas você sabe, como membros de uma igreja, nós temos papéis diferentes, não temos? Temos. Nós temos os mesmos dons? Não, nós temos dons diferentes. Mas, independentemente dos papéis e dos dons que são diferentes, todos são importantes. Porque Deus vai usar todos para edificar o seu corpo. E o corpo todo dele, a igreja. Deus vai nos usar. Deus vai usar os seus dons. Deus vai usar o papel que você tem para a glória dele. E a Bíblia fala exatamente sobre isso. Vejam. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Nós somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Então, as 3 metáforas que nós vimos até agora, quais são mesmo? Povo de Deus, família de Deus, corpo de Cristo. Agora, me digam, o que essas 3 metáforas têm em comum? Povo, família, corpo. O que essas 3 metáforas têm em comum? Não dá para ser povo de Deus sozinho. Não dá para ser família sozinho. Não dá para ser corpo sozinho. E às vezes nós ficamos assim. Por que é que eu tenho essa função no corpo? Querido, já pensou se todo o corpo fosse só ouvidos? Não é isso que a Bíblia pergunta? Se todo mundo fosse só ouvidos, nós seríamos uma igreja que ouve muito, mas que não
fala nada, só ouve. Aí nós fomos à igreja de Van. Senta aí, meu irmão, fala aí. Fala que eu te ouço. Pode, né? Fala que eu te escuto. A pessoa, se a gente fosse só boca, nós teríamos a igreja que fala, 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 mas não escuta. E também não faz nada, porque nós não teríamos braços, nós não teríamos pés. Então, pense, queridos, que Deus projetou da melhor maneira. Queridos, se Deus pegou um homem com seus 80 anos, tirou do deserto, ele já estava lá 40 no palácio, 40 no deserto, cuidando de ovelhas. Deus levou este homem de 80 anos para cima de um monte. Olha, 40, ficou com ele 40 dias no alto do monte, para mostrar para ele. Eu imagino Deus projetando assim, Moisés, presta atenção, e aquele modelo do tabernáculo rodando diante dele em 3D, dizendo, é assim que eu quero que você construa, os materiais são esses, aqui está a lista, e você tem a lista toda em Êxodo, a lista está lá, materiais, medidas, como deveria ser feito e quem deveria ser feito. E quando não tinha ninguém que fosse o cabeça, ou seja, liderasse aquele projeto, sabe o que Deus fez? Escolheu alguém e o Espírito Santo encheu aquela pessoa e capacitou aquela pessoa para ser o líder do projeto. Meu irmão, Deus faz coisas maravilhosas lá no meio do deserto, porque Ele não vai fazer aqui na sua vida, nas nossas vidas, na vida da igreja. Você sabe o que tem em comum? É isso daqui, meu irmão. Você pode ler comigo agora? Vamos todos juntos? Os discípulos de Jesus convivem em igrejas locais como povo de Deus, como família de Deus e como corpo de Cristo, manifestando a sua fé cristã de modo coletivo, em cumprimento da nova aliança. Isso vai nos levar agora à quarta e última metáfora. Está em João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Qual é a metáfora? Mas qual é a metáfora aqui? Ele diz, eu sou a videira. Jesus dizendo, eu sou a videira. É interessante, você sabe por que ele usa a palavra verdadeira? É porque existe a videira falsa. Sabe onde a videira falsa aparece? No livro de Apocalipse, não sei se você sabe. Lá em Apocalipse vai aparecer a videira da terra. A videira da terra é aquela que só tem folhas, ela não tem fruto. Tem aparência, às vezes é muita religiosidade, é a aparência, mas não tem fruto nenhum. Já a videira verdadeira, o que ele disse aí? Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Não é pouco, não, é muito fruto. Meu querido, deixa eu te mostrar. Essa é a última metáfora. Você e eu, nós somos os ramos da videira. Essa metáfora, ela foi dada por Deus para ilustrar a igreja como os ramos da videira verdadeira, que foi plantada pelo Deus verdadeiro. Ela foi dada para nos ensinar que eu e você, os ramos, não podem existir independentes da videira, e a videira é Jesus. Ele é o cabeça do corpo, ele é a videira, nós somos os ramos. E eles existem, e os ramos existem, para dar frutos e para manifestar a glória de Deus. Dar frutos e manifestar a glória de Deus. Se você ler capítulo 15, você sabe qual que é a obra do agricultor? E quem é o agricultor? A Bíblia diz que é o pai. Meu pai é o agricultor. Qual era a obra do agricultor? O agricultor precisa lidar com
os ramos da videira. Ele não lidar com a videira em si, ele lidar com os ramos, fazendo duas coisas. Tem duas coisas em João capítulo 15 que o agricultor faz. Ou ele limpa o ramo, ou ele corta. Como é que ele escolhe qual ele vai limpar, qual ele vai cortar? É baseado em quê? É a resposta que o ramo está dando para ele. Você é ramo, eu sou, nós somos. Que resposta você está dando para Deus? Você está dizendo para Deus assim, Senhor, me limpa para produzir mais? Ou você está dizendo, Senhor, corta. O ramo que dá fruto é limpo. Sabe para quê? Para que ele produza mais fruto ainda. Eu contei para vocês que eu plantei uma videira lá em casa, que em feira. Estava aí, lá, onde que eu estava? Depois do jorro tem um Tucano. Estava eu em Tucano, uma feira de sábado, vi mudas de videira. Pronto, vou plantar para ter uva lá em casa. Pegamos, trouxemos, plantando. No começo foi triste, irmãos. Formiga cortava tudo. Aí nós tivemos a ideia, para a formiga não subir, vamos colocar algodão. Estava crescendo a videira para eles não cortarem. A gente colocou algodão, as formigas pararam, mas sabe quem atacou a videira? Os pardais pegando algodão para fazer ninho. E quando eles tiraram o algodão, a formiga atacou de novo. Eu falei assim, olha só, a parceria do mal aqui. Mas sabe o que nós fizemos? Insistimos. E a videira cresceu. Aí eu tive uma brilhante ideia, essa coisa, né? Brilhante mesmo, mente brilhante. Até que eu descobri que testa oleosa não é ter mente brilhante. Aí eu falei, eu vou fazer igual se faz num vinhedo. Vou abrir a videira para correr em duas direções. E ela correu. Eu abri, ela correu. Só que aqui tem um muro, e ela bateu no muro. E do outro lado era uma cerca viva do vizinho, que não é desse país, de um outro país, que está morando lá. A videira foi, agarrou a cerca viva dele e começou a puxar. Gente, a cerca fez assim. Eu tive que cortar. Porque ela não estava produzindo nada, ela só estava arrumando confusão com o meu vizinho, que não falava a minha língua, não fala o chinês. Sabe o que eu precisei fazer? Ela dá muita folha, mas se eu não podar, tem dois tipos de poda na videira, uma é de limpeza, que é para tirar todas essas folhas, ela fica sem folha nenhuma, mas depois eu tenho que ir ramo por ramo e fazer um corte específico. Se eu não souber cortar, não produz nada. Estava indo bem, ela cresceu, eu precisei colocar uma treliça, que era para apoiar em cima. Chuva, sol, o peso da videira quebrou toda a treliça de madeira. Ela, em cima da treliça, ela produziu, deu uvas doces, mas muitas uvas. Eu colhi muitos cachos, mais de 20 cachos de uva. Fui lá, colhi, falei, que maravilha, está dando uva. Mas a treliça quebrou, meu irmão. Sabe onde a videira bateu? No chão. E sabe o que eu descobri? Que toda videira precisa de treliça. Treliça é estrutura. Senão ela não frutifica. Sabe por quê? Porque videira que toca na terra não dá fruto. Videira que fica tocando, vivendo na terra, não dá fruto. Fica em contato com a terra, ela não frutifica. Dá até folha, mas fruto nenhum. O que a gente pode aprender com isso, meus queridos? Se a gente não tiver a treliça e estiver tocando o mundo, estiver tocando a terra, nós não damos fruto nenhum para o Senhor. Mas quando a gente está na treliça, e aí diz, o que eu fiz? Fiz uma treliça de arame do chão para o alto deste muro, aí ela subiu pela treliça. Está subindo lá. Aí já está na época de eu fazer a poda. Quem vê diz, destruiu a videira. Não, quando você tira todas aquelas folhas, é a hora que ela vai dar
frutos. Olha o que o Senhor disse. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória, meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Queridos, igreja é um organismo espiritual, porque ela está viva. E como organismo espiritual, ela tem um ministério. E o ministério da igreja, ele tem essas características. Por favor, você pode ver essas características comigo? A igreja é um ministério espiritual, com uma mensagem espiritual, a ser levada por um povo espiritual, por razões espirituais, na dependência de poder espiritual. Então, tudo isso que nós vimos até agora foi dado para nos mostrar o retrato, o propósito e as prioridades da igreja. Claro que durante o módulo 7 você vai aprender muito mais coisa. Você vai se aprofundar sobre as prioridades da igreja. Vamos para a segunda área da vida da igreja das 3. A gente falou sobre organismo, agora eu quero falar sobre organização. É aqui que muitas vezes a gente se bate porque a gente acha que a igreja não precisa de organização. Mas eu acabei de dizer que para a videira frutificar, ela precisa de uma treliça. O que é mais importante, a treliça ou a videira? A videira. Porém, a videira precisa da treliça. A treliça não é um fim, ela é só um meio. Uma maneira de ajudar a videira a crescer. Quem dá fruto não é a treliça. O arame que eu coloquei é o mesmo, não produziu nenhum outro arame. Mas a videira, ela está sempre produzindo novos frutos. Assim é a igreja. Então, a igreja, por um lado, ela é um organismo espiritual, que é vivo e é composto por um corpo de crentes. Por outro lado, a igreja também é uma organização, e é uma organização estruturada. Por quê, irmãos? Porque a obra do ministério, ela precisa ser feita dentro de uma certa estrutura. Não é assim? Quando vocês se reúnem aqui e você diz que vai ser no dia tal, na terça-feira, neste horário, o que você está fazendo? Estruturando. Você está dizendo que os crentes vão se reunir num local determinado, vai ter louvor? Vai. Quem vai cantar? Vai cantar o quê? Então, isso tudo é estrutura. A estrutura, ela não é como muitas pessoas pintam, que a estrutura não serve para nada. Pelo contrário, meu irmão. Sabe o que a Bíblia fala sobre estrutura? Eu vou contar para você. Quando Paulo falou com Tito, ele disse assim, sabe que Tito encarou o maior desafio da vida dele, né? Paulo deixou ele numa ilha. Meu irmão, você sabe o que é uma ilha? Você sabe o que é uma ilha, não sabe? Aquela definição clássica de escola é? Ou seja, quando você chega numa ilha, você só pode sair da ilha de duas maneiras, me digam. Ou nadando, ou de barco. Agora vamos pensar lá no primeiro século. Não tinha helicóptero, só dava para Tito chegar como ele saiu. Tudo bem. Você já viu a carta de Paulo a Tito, quais eram as características dos cretenses? Ele diz assim, violentos, preguiçosos, pessoas violentas, pessoas preguiçosas e pessoas que são dados a ser espancadores dos outros. Ligado à violência. Aí Paulo manda Tito para lá, dizendo, vai Tito. Quando Tito chega lá, ele conta para Tito. Por que ele deixou Tito lá? Porque lá dentro da ilha, no meio de toda essa violência, no meio de todo esse problema espiritual, tinha também uma igreja. Não só uma, tinha várias igrejas, pequenas igrejas espalhadas. Ele diz o seguinte, a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem
o que ainda faltava e constituísse presbíteros, líderes em cada igreja, como também eu instruí. Tito tinha que chegar no meio daquele povo e dizer o seguinte: gente, Paulo me mandou aqui para colocar em ordem. Sabe o que é colocar em ordem? É você organizar de uma forma correta aquilo que tinha sido deixado fora, ou debaixo, ou abaixo do padrão. Vou repetir. Colocar em ordem uma organização, uma igreja como organização, é só um meio para o fim. O fim é sempre a realização da obra do ministério da igreja. E Tito agora tinha que reunir todo mundo dizendo: nessa igreja local, aqui nesse pedaço da ilha, quem são os líderes? Os líderes serão essas pessoas. Ele que iria constituir em nome de Paulo. Era uma ordem apostólica. Vai lá e diga quem serão os líderes. Deixa claro para todo mundo quem serão os líderes. Levante líderes, identifique-os, capacite-os, unja-os. Eles serão os líderes da igreja lá em Creta. Meus queridos, a Bíblia não diz qual é a forma de estrutura, de administração de igreja que agrada a Deus. Isso a Bíblia não fala, não. Mas o que a Bíblia mostra para você e para mim são princípios que precisam ser seguidos para que a igreja cumpra o seu propósito. Qual é? Traga pessoas para Cristo, edifique essas pessoas em Cristo. Traga as pessoas para Cristo e edifique pessoas em Cristo. É por isso que eu quero chamar sua atenção nessa noite para a diferença, para que a gente saiba a diferença entre duas coisas. Primeiro, o que a Bíblia determina? A Bíblia determina três coisas, que são os 3 P's. Determina princípios, propósitos e prioridades. Isso a Bíblia diz. Quais são os princípios? Quais são os propósitos? O que fazer, para quê? E quais são as prioridades? O que fazer primeiro? O que precisa ser buscado? O que você faz antes das outras coisas? Então, esses princípios, propósitos e prioridades, eles representam tudo aquilo que não muda. Não muda com o tempo, não muda com a cultura, não muda com o lugar. Não importa onde você esteja, em que época você esteja, não importa a cultura, não importa. Essas coisas não mudam. O que não muda? O agir de Deus. Deus continua. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. O que não muda? A verdade de Deus. Deus continua sendo verdade e a palavra de Deus é a verdade. Terceira coisa que não muda, a mensagem de Deus. Deus continua dizendo que as pessoas são salvas pelo Evangelho. Pronto. Essas 3 coisas não mudam. Então, como igreja, nós precisamos entender esses 3 P's. Princípios, propósitos e prioridades. Eles não mudam. A igreja continua sendo igreja aqui, na China, na Ucrânia, na Rússia, onde você for, as pessoas crerão, elas vão buscar princípios, propósitos e prioridades para as suas vidas. Mas a gente precisa diferenciar dessa parte aqui. O que a igreja determina. Agora, igreja, queridos, ela trata de programas, de padrões e de formas. Programas, padrões e de formas. Então, o que a igreja faz representa tudo aquilo que pode mudar. O que não pode mudar são princípios. Lembra? Os princípios, mais o quê? Os propósitos e as prioridades de Deus. Isso não muda. Mas aquilo que a igreja faz, ela pode, aquilo que pode mudar. O programa pode mudar ou ninguém mexe nisso daqui, porque a gente faz isso há tantos anos, não pode mexer, virou santo. Programa pode. Os padrões podem mudar, as formas podem mudar. É flexível. Depende do tempo, depende da cultura. Depende do lugar onde você está. Envolve o quê? As tradições, os métodos
e as formas humanas. Tem gente que não gosta da palavra tradição. Tem gente que não gosta da palavra tradição. Mas tem uma pequena confusão, vamos desfazer ela nessa noite? A gente confunde tradição com tradicionalismo. A gente gosta de tradição. O que a gente não gosta é de tradicionalismo. Mas tradição a gente gosta. Tanto que quando você vai comprar alguma coisa, está escrito lá, tradição. Um produto, esse produto tem tradição. Ele está desde 1900. Isso te dá mais segurança, credibilidade. Tradição, o que é tradição? Então, tem um polonês que ele definiu da seguinte forma. Tradição, pensando agora como cristão, tradição é a fé viva dos que morreram. Eles morreram, a fé deles, aquilo que eles criam, continua vivo. E tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Deu para diferenciar? Tradição a fé viva dos que já morreram. Tradicionalismo, a fé morta dos que estão vivos. Tradição, então, é um conjunto de valores, crenças, costumes, práticas que vão sendo transmitidas de geração em geração. Aí a gente precisa entender isso daqui. A gente não vai ler, não, mas a gente vai entender nessa noite. Depois você lê 2 Tessalonicenses 2,15, Paulo diz isso para os Tessalonicenses. Guarde a tradição que nós ensinamos para vocês. Então, a tradição tem uma importância, mas também Paulo disse e convidou todo mundo à renovação. Renovação do quê? Da mente. Para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sua mente precisa ser renovada a cada dia na presença do Senhor. Não é se apegar àquilo e ficar engessado. Esse não é o projeto de Deus para a igreja. Então, qualquer forma, qualquer padrão ou estrutura é aceitável desde que ela cumpra o ministério da igreja. De que forma? Não violando um princípio bíblico. Não sendo contrário às Escrituras. Eu estava contando lá na igreja, falando que eu vi um sujeito que se propôs a falar sobre alguma coisa. Olha a pergunta que ele fez. Eu estava lendo Mateus 11. Mateus 11, 28, Jesus diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o pregador disse assim, quem disse para você que o fardo de Jesus é leve? Falei, como quem disse, bicho? O próprio. Ele mesmo. Mas ele estava desafiando, dizendo que você foi ensinado errado. Te enganaram, dizendo que o fardo de Jesus é leve. Pelo contrário, é pesado, é no pescoço mesmo. Meu irmão, preste atenção. Você percebe que isso choca com aquilo que Jesus disse na palavra. Então, é aceitável, desde que não contrarie a palavra de Deus. Agora vamos colocar um pouco de fogo no parquinho, dizendo, quando a gente fala de estrutura de uma igreja local, tem a ver com a sua forma de governo. Então, eu vou chamar a sua atenção para uma coisinha aqui. O que você acha que tem de contraste entre essas imagens? Tem um problema aí. E não vou atacar nenhuma delas, não. Fique tranquilo, viu? Nosso objetivo nessa noite não é criticar, é só mostrar uma coisa que está em choque ali. Está chocando duas coisas ali. Em cada imagem tem um choque. Vê se você consegue perceber o que é. E o que tem a ver Batista? O que tem a ver o nome?
Vamos lá. Igreja Batista Avivamento Mundial. Mas é um choque que tem aí, que é com o que eu acabei de dizer, na estrutura da igreja. Vamos sair fora do avivamento mundial. Vai para a próxima, vê se tem algum problema ali. Vamos para a terceira. Não sei se está dando para ler. Igreja Apostólica Batista Viva. Oh, glória! E tem chama na cruz, meu pai. Né? Conheço um pessoal que falaria, Chacaramanai. Então. E aí? É a grande questão, o problema aí chama identidade. As identidades aqui estão se chocando. Uma diz uma coisa e ao mesmo tempo diz outra. Você diz, não entendi ainda. Por ordem. Igreja Batista, eu vou deixar para falar no final. Mas ela tem um tipo de governo, as igrejas batistas. Porém, uma igreja batista não pode ter bispo. Mas está na Bíblia a palavra bispo. A palavra bispo ali aparece, mas não nesse sentido que é usado aqui. Toda igreja que tem bispo é episcopal. Porque a palavra bispo na Bíblia é episcopos. Toda igreja que tem bispo é episcopal. Tanto que a igreja anglicana, na Inglaterra, e no Brasil ela recebe o nome de episcopal, elas têm bispo. Até a wesleyana, tem duas wesleyanas, uma delas tem bispo. Conheci um deles, que era um dos 4 bispos do Brasil. Tem 4 bispos no Brasil, wesleyano. Igreja Batista não tem bispo. Igreja Episcopal tem. Você diz, e daí? Eu vou te contar já na sequência. Igreja Reformada não pode ser batista. Por quê? Porque a Igreja Reformada tem presbitério. Daí que vem a igreja, por exemplo, presbiteriana, que ela tem um presbitério. Igreja Apostólica não é batista, porque ela tem um apóstolo. Aí eu vou explicar. O contraste aqui é que todos esses que eu citei são a autoridade máxima da igreja. Quem define o que acontece na igreja episcopal é o bispo, não é a igreja. O bispo que diz o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. Sabe? Se é para acender a luz, se é para apagar a luz, é o bispo que determina. Se o bispo não disser, ninguém move o pé. Na igreja reformada, é o presbitério. O presbitério escolhe o reverendo, o pastor, o líder, também pede para ele, né, caminhar na vida, esse tipo de coisa. É o presbitério que decide. Não é a igreja, é o presbitério. Ora, na igreja apostólica, o líder maior, a última voz é o apóstolo. E o que tem a ver isso? Eu quero que você seja batista? Não, só estou te mostrando. Está cheio de placa por aí, cheio de conflitos entre eles mesmos. Porque eles não sabem exatamente quem eles são. Tá, me diga a diferença, é que toda igreja batista é congregacional. Sabe o que significa congregacional? A última palavra é da congregação reunida. Assembleia.
Essa é a ideia, sabe? A última palavra é da congregação reunida. Por isso que é batista. É a forma de governo. Não tem nada a ver com João Batista não, viu, gente? Eu sei contar essa história aí já. Tem gente que acredita nela. Não é não. Por que precisa ter ordem na igreja? Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Parece aqueles discursos de determinados grupos, mas na verdade é Bíblia, irmão. Olha, deixa eu falar, decência, a ideia é fazer de uma forma respeitável e honrada. Respeitável e honrada. Aquilo que você faz de uma forma respeitável e honrada é com decência. E ordem? Ordem é forma organizada, forma ordenada. A ideia aqui é de uma tropa ordenada, que faz as coisas, mas não faz cada um de um jeito. Faz junto. Faz no mesmo, não exatamente no mesmo tempo, mas buscando o mesmo propósito na mesma direção. Se não, é como entrar num barco e cada um rema para um lado. O que vai acontecer? Você fica girando no mesmo lugar, sem sair do lugar. Por isso que precisa de organização. Mas deixa eu te dizer, meu querido. Tem um porém, hein? O pulsar da igreja, da vida da igreja, encontra algumas barreiras. Vou te contar. Talvez não seja o caso dessa igreja local. Mas eu vou te contar que é, em algumas. Se não, na maioria. A questão é essa daqui, ó. Não mudou nada lá, né? Sabe o que significa isso? Essa é a realidade da maioria das igrejas. A linha de cima está falando de contribuição. Você sabia que 20% dos membros de uma igreja contribuem com 80% daquilo que uma igreja arrecada? Vou repetir. 20% de uma igreja, dos membros de uma igreja, contribuem com até 80% de tudo aquilo que uma igreja precisa e arrecada. 20% das pessoas fazem até 80% de todo o trabalho da igreja. Essa é a realidade. E você percebe que isso barra o pulsar da igreja, o bater da igreja como um grande coração. Por que isso acontece? Na verdade, eu quero chamar você para fazer uma avaliação como nós estamos vivendo na igreja. A gente pode estar vivendo de duas maneiras. Deixa eu te contar quais são. Na igreja a gente vive como envolvido ou como compromissado. Vamos ler lá do lado esquerdo, número 1 lá. O envolvido, ele é crente? É crente. Segunda coisa do envolvido, ele participa do culto, crente e participa do culto. Terceiro, ele frequenta a igreja. Ele é envolvido. É uma palavra que se ouve muito, né? Não, fulano é envolvido com a igreja. É crente, participa, frequenta culto. Qual a diferença com o compromissado? Compromissado é crente, compromissado é discípulo. Tem diferença entre ser discípulo e ser crente? Nem todo crente é discípulo ainda.
mas todo discípulo é crente. Segunda característica do comprometido, ele cultua a todo momento. Onde ele estiver, ele pode cultuar. Terceira, ele serve ao Senhor na igreja. Ele não frequenta, ele serve ao Senhor na igreja. Só lembro que a palavra compromisso é com, junto, pró, a favor de, e misso é da missão. Nós estamos juntos pela missão, em prol da missão, em favor da missão. Isso é ser compromissado. Por isso, uma perguntinha. Será que isso significa que o envolvido tem menos responsabilidade que o comprometido, você acha? Bom, já que eu não sou tão comprometido, Deus, né? Ele não vai cobrar de mim, eu não tenho tanta responsabilidade assim. É assim que funciona? Não. Sabe por quê? Todos os crentes em Jesus Cristo recebem dons espirituais e Deus espera que eles os usem. Esses dons devem ser usados debaixo do direcionamento do Espírito Santo e em submissão ao quê? A estrutura de autoridade dada por Deus na igreja local, aos seus líderes. As duas coisas que ajudam você a exercer o seu ou os seus dons. Queridos, envolvidos e compromissados recebem capacitação de Deus, eles são equipados pelo Senhor. O que o envolvido vai ouvir no final é que vai ser. Quando ele estiver diante do seu Senhor, ele vai dizer: e aí, meu queridão, não fez por quê? Se você teve a mesma ferramenta que o compromissado. Você nunca se comprometeu por quê? Porque você nunca se comprometeu comigo. Porque primeiro a gente se compromete com o Senhor. Olha o que diz Paulo para 1 Coríntios 1, 4, 5. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento. Muito bem, você está aqui, você é crente em Jesus Cristo? Você é crente em Jesus? Não estou duvidando, não estou falando para fazer testezinho, não, é só para te animar. Bom, você é crente em Jesus? Amém? Como é que você deve usar o seu dom? Como é que você deve usar o seu dom? Os dons dos crentes, eles são usados em 3 áreas gerais de ministério. Primeiro você tem que usar o seu dom assim, ó. Assim. Para cima. Para cima é adoração. E este é um ministério ao Senhor. Não é para nós, é para Deus. Toda adoração precisa ser a Deus. A Ele toda a glória, desde agora e para sempre. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Quando você adora, é ministério ao Senhor. E você está usando o seu dom para cima. Mas também deve usar o seu dom para dentro. Ó, para cá. Aí é edificação. É quando você ministra o corpo de Cristo. Das mais diversas formas você pode ministrar o corpo de Cristo. Quando você fica lá na entrada, dá as boas-vindas a alguém, abraça alguém, você está edificando o corpo de Cristo. Quando você está aqui, trabalhando no som, trabalhando aqui, sentado aí, fazendo alguma coisa nesta igreja local, sabe o que você está fazendo? Você está tendo um ministério para o corpo de Cristo. Você está no processo de edificação. É para dentro. E tem um último movimento. Se tem um movimento para cima, um movimento para dentro, está faltando qual movimento? Para fora. Para fora é missão. Tudo que você faz lá fora é missão. Tudo que você faz aqui dentro é edificação. Lá fora, quando você atravessa de volta, você então recebe edificado aqui para levar para o mundo. Aí é o ministério ao mundo. É para isso que a igreja está neste mundo. Então, estou avançando aqui.
porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que... você vai ler isso comigo, por favor. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Agora transforma isso para você. Digo, pois não me falta nenhum dom espiritual. Não falta nenhum dom espiritual aqui na igreja Aprisco. Não falta nenhum dom espiritual. Se tiver faltando, o Senhor vai trazer. Por que ele acrescenta pessoas? Está dizendo, olha, você vai para lá. Por quê? Porque aquela igreja você vai ser usado para a minha glória lá. Enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Vamos para a terceira e última área da igreja, que é a área de educação. A igreja agora, ela é um organismo, ela é uma organização, ela é organismo quando ela é um ministério. Ela é uma organização quando? Quando ela está estruturada. E agora é a parte da educação. Educação. Por que tem que ser parte integrante do ministério da igreja, essa parte de ensino, irmãos? E louvado seja o nome do Senhor pelo ensino que a igreja dá das mais diversas formas e também por essa escola teológica. Por que é bênção de Deus, mas também é parte do ministério da igreja? Porque, irmãos, o ensino da palavra de Deus tem sido uma das prioridades da igreja desde o princípio da igreja. Vejam comigo. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, a comunhão, ao partir do pão e a oração. Está um pouquinho apagado, mas você está vendo umas setinhas ali jogando? Você sabe o que significa? É uma sequência lógica e também espiritual. A palavra ali é o seguinte: ensino dos apóstolos é a pregação deles. A pregação apostólica é chamado de querigma. Querigma é a pregação, você proclamar, é querigma. Quando tinha o ensino, promovia o quê? Por isso que a setinha está lá para cima. Promovia o quê? Comunhão. Comunhão é koinonia. Koinonia é você estar junto, mas você ter tudo em comum. Sua vida não está oculta e as pessoas olham para você e não sabem nada a seu respeito porque você está no corpo da igreja. Agora a sua vida, você diz para as pessoas, orem por mim porque eu estou doente, orem por mim porque eu estou feliz, orem por mim porque eu estou procurando um trabalho, orem por mim, eu glorifico a Deus porque eu recebi uma bênção. Isso é koinonia. Quando essas duas coisas se conectam, que é o ensino com a comunhão, produz essas duas coisas, irmãos. Produz essas duas coisas, que é uma terceira palavrinha, que é chamada oikonomia. Você sabe o que é oikonomia? É de onde vem a palavra economia no português. Você sabe o que significa isso? Ministério ou mordomia. Por que surge ministério? Porque tem ensino e tem comunhão. Essas duas coisas conectadas geram partir do pão e oração. Por que precisa ter ensino? Porque tem 3 tipos de estudante da Bíblia. Tem 3 tipos de estudante da Bíblia com 3 atitudes diferentes. Você sabe quais são? Primeiro. É que eu vejo a propaganda desse Bioamargo, eu falei, cara, eu vejo eles falam mais ou menos, eles falam que resolve pelo menos 25 tipos de doenças diferentes. É para tudo, meu irmão, queda de cabelo, para tudo, sabe? Queda de cabelo, bicho do pé, qualquer coisa, sabe? Doença na pele, no fígado, no rim, entendeu? Disseram que é bom para diabetes, que é bom para emagrecer, que é bom para a saúde. Se é amargo é bom, pronto, é esse que vende. E diz, o bio original de laranja. Laranja amarga, resolve a sua vida.
Por que está isso? Esse é o primeiro tipo de estudante. Tem gente que olha para a Bíblia e diz, a Bíblia, a palavra é amarga, mas é necessária porque cura. A palavra é amarga? A palavra é amarga, irmãos? É amarga? Leia para mim, por favor. Quão doces são as tuas palavras aonde? Ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. A palavra de Deus não é amarga. Segundo, tem aquele que acha que a palavra é nutritiva, mas é seca. Ensina uma coisa. Opa, o negócio está sério. Tem gente que pensa a palavra assim, ó, é nutritivo, faz bem para a saúde, mas é seca. A palavra de Deus é seca, queridos? Jesus disse, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E quem considera a palavra assim, meu irmão, saborosa. E por isso deseja mais e mais dessa palavra. Eu não sei que tipo de estudante você é, mas você vai aprender no módulo 7. A amar a palavra de Deus ainda mais do que já ama, amar a igreja do Senhor e juntar os esforços para que você possa crescer. Sabe o que a Bíblia diz? Que você tem que desejar a palavra igualzinho um bebê recém-nascido deseja intensamente o puro leite espiritual. Você já teve filhos pequenos? Você lembra quando eles estavam com fome? Como é que eles avisavam que eles estavam com fome? Mas era um choro tranquilinho? Consegue lembrar como é que era? E ele chorava nos horários bons para você, não era assim? Nunca chorou de madrugada? Não. A hora que você estava, né, mãe, dava aquele soninho, né? Aí você pergunta, por que só a mãe? Porque o pai, ele não pode fazer nada. Pode dar um apoio para a mãe, mas... Então, às vezes, ele continuava lá na dele. Mas a mãe não, ia lá, cumpriu o papel. Queridos, se você quer crescer espiritualmente, experimentar plenamente a salvação, você precisa da palavra. Sem crescimento espiritual, não existe crescimento espiritual sem a palavra de Deus. É por isso que o ensino precisa ser prioridade para que o processo ocorra. Qual processo? A gente vai terminar, eu vou mostrar para vocês o processo. O que vocês imaginam aqui? O ensino precisa ser prioridade na igreja, para que o processo ocorra. O processo começa com imitação de modelos. Por isso que os projetos, modelos é a vida. A imitação de modelos. Quem tem que ser imitado? Quem que tem que ser imitado? Cristo. E na igreja, quem tem que ser imitado? Quem está imitando Cristo. Paulo chegou a dizer, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então, na igreja, imite os imitadores de Cristo. Sabe quem fez isso com Paulo? Sabe quem acendeu Paulo? Veja aí o que a Bíblia disse. Paulo se converteu, encontrou Jesus na estrada de Damasco. Paulo tentou ser crente. Sabe o que os crentes fizeram? Ninguém queria chegar perto do Paulo. Porque Paulo não era nem Paulo, era Saulo. O nome dele mesmo é Saulo. Paulo é um nome que ele adotou.
Saulo é o nome hebraico. Paulo é o nome romano dele. Grego, romano. Paulus. E você sabe por que ele adotou Paulo, né? Porque a palavra Paulo significa pequeno, o menor. Por isso que ele fala isso na Bíblia. Eu sou o menor. Eu sou o Paulo dos apóstolos. Sou o menor dos apóstolos. Porque ele agora não se considerava. Ele diz, eu sou o menor porque eu persegui a igreja. Sou digno de ser chamado de apóstolo. Por isso ele adotou Paulo. O nome dele mesmo é Saulo. Que no hebraico também é Show, que é Saul. Mesmo nome, viu? Saul é Show e é Saulo. O Saulo recebe Jesus, já entra dentro da sinagoga, vai abrindo as escrituras e vai dizendo, Jesus é o Messias. Já tentaram matá-lo, aí ele tentou ir para o lado dos cristãos, os crentes, né? Não eram cristãos ainda. Os crentes da igreja, todo mundo tinha medo dele. Aí sabe o que ele fez? Ele voltou lá para Tarso. Passou um tempo no deserto, sendo ensinado por Jesus, ele conta isso em Gálatas, depois ele voltou para Tarso e estava lá. Aí eis que Barnabé, a Bíblia diz que Barnabé foi a Tarso, procurou Saulo. Quando o encontrou, Tarso não era pequena não, viu gente? Barnabé procurou Saulo por Tarso inteira. Quando o encontrou, levou-o para onde? Para Antioquia. Sabe o que aconteceu? Ali permaneceram Barnabé e Saulo com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas, e foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Capítulo 11. Sabe o que aconteceu no capítulo 13? Missões mundiais começou em Antioquia, não começou em Jerusalém. Foi em Antioquia que o Espírito Santo disse, separa Paulo e Barnabé que eu vou mandar eles para o campo. Eles vão sair pregando pelo mundo agora o meu evangelho. Tudo começa com o ensino, meu querido. Você não sabe o que Deus vai fazer na sua vida através da vida dessa igreja, mas Deus fará grande coisa. Já tem feito, mas fará ainda mais. Deus vai te levar, vai te usar, mas você precisa aprender cada vez mais dele. Eu te falei que é um processo, não falei? Não é um processo? Lembra que no primeiro, um fósforo acendia o outro. Barnabé acendendo Saulo. Mas olha o que acontece agora na vida da igreja. O que acontece agora? Você sabe o que é isso daí, meu irmão? Isso é discipulado. Olha o que ele fala aí. Para Timóteo. Não, desculpe. Falou para os filipenses. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai. E o Deus da paz será convosco. Primeiro você imita e depois o processo é você colocar em prática. Tudo que foi aprendido, recebido, ouvido e visto na vida do líder. Lá é Paulo. Aí a gente chega na terceira parte do processo. E as coisas que me ouvi dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de fazer o quê? Processo agora não é mais imitação e nem prática. Agora é processo de multiplicar o ensino. Tudo que você aprendeu, você multiplica. Quem disse? Quem ensinou? Paulo. Quem ouviu dizer? Timóteo e muitas testemunhas. O que deveria ser feito? Eles tinham que buscar, se comprometer e buscar pessoas, homens fiéis, com um propósito, para que eles também ensinassem as Escrituras. Você acha que isso foi feito? Vocês acham que eles cumpriram? Lá no primeiro século? Qual é a certeza que você tem que eles cumpriram? É só você olhar hoje. Olhe para você mesmo, para a pessoa que está do seu lado. Ela é fruto, justamente, desse processo que foi realizado. Minha pergunta é, o que você quer que a igreja seja amanhã? O que você espera que a igreja faça amanhã? O que você espera que a igreja seja no mundo amanhã?
para essa cidade de Feira de Santana. Depende de você hoje. Depende de você hoje. Então, se prepare. Deus vai falar com você, Deus vai usar grandemente esse módulo para despertá-lo, capacitá-lo, afiar você como ferramenta. Você é uma ferramenta nas mãos de Deus. Deus precisa afiá-lo, prepará-lo, então Deus te usa para a glória dele. Lembra, você carrega dentro de você o nome dele. Que você seja luz nessa cidade, que você seja sal, que você faça diferença. Para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, estudando a tua palavra, e sabemos que o Senhor tem muito mais para nos dar. Então nós pedimos, abençoa esta igreja, Senhor Deus, abençoa os seus líderes, o pastor, derrama graça e bondade dos altos céus, enche-os com o teu Santo Espírito, ó Pai. E que eles possam aprender mais do Senhor. Abençoa a Escola Teológica Prisco, Senhor Deus, para que eles cresçam cada vez mais no Senhor, para que eles possam, ó Pai, estar no processo, Senhor Deus, tanto da imitação quanto da prática, a igreja também, e eles possam também multiplicar outros, ó Pai. O teu nome será glorificado através da vida deles, e o teu nome será honrado, e eles darão muitos frutos para a glória do teu nome. Que o Senhor os abençoe, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu querido, obrigado pela sua paciência, nesse tempo que nós passamos juntos aqui. Que você seja muito feliz no módulo 7 e que você possa completar e que ano que vem você seja aí a turma que nós vamos fazer a formatura aqui em Feira de Santana e vai ser para a glória de Deus. Anime-se assim, você já cumpriu 60%, você já está entrando no 70% agora e aí vão faltar apenas 30% para o ano que vem, rapidinho. Quem sabe a gente consegue em abril, Não. Junho. Tá bom. Deus abençoe. Obrigado, irmão. Jami, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Que Deus abençoe sua vida abundantemente em nome de Jesus. Foi muito bom, não foi, pessoal? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Nós vamos agora, irmãos, vamos louvar.